Muito bem, doutor Luiz Fernando. Nos pediram aqui essa tarefa inglória de discutir a arbitragem e a arbitrabilidade das questões envolvendo o direito ambiental. Em princípio, pareceria quase uma questão que nos possibilitaria encerrar aqui o papo e sair para tomar um café. Afinal de contas, a própria ideia de arbitragem passa por um conceito, que é um conceito central aqui para a nossa discussão de hoje, que é o conceito de arbitrabilidade. O que vem a ser a arbitrabilidade, pelo menos objetiva, dentro do direito brasileiro? Está lá conceituado no artigo 1º da lei de arbitragem. Isso não foi alterado pela reforma recente que nós tivemos na lei de arbitragem. Se trata de direitos patrimoniais disponíveis. Ora, esse conceito de direitos patrimoniais disponíveis parece bater de frente, se opor frontalmente à própria ideia, ao próprio conceito do direito ambiental. Você, Luiz, que mais aí do que ninguém está envolvido diariamente nessas questões, na tutela, principalmente em juízo das questões envolvendo o direito ambiental, como é que você vê? Assim, podemos parar mesmo de falar aqui? Ou essa visão, a ideia do direito ambiental, para a gente poder caminhar, para ver se há algum espaço para arbitragem na tutela do direito ambiental? Há um espaço? Quer dizer, qual é a dimensão disso no direito ambiental e na tutela, na forma que você tem visto? Como a gente estava conversando, primeiro, é muito bom estar conversando aqui com você sobre isso. Você é um cara que eu admiro muito. É uma pessoa que entende muito de arbitragem, entende muito de ambiental também. Então, acho que vai ser bom a gente trocar essa ideia e ouvir de você alguns pontos que eu vou também trazer de provocação, do ponto de vista de arbitragem, aplicado a um outro campo, que eu acho que você também vai sair bem. Então, eu te devolvo os cumprimentos e os elogios e vou te provocar no ambiental também. Tá legal. Bom, eu acho que sim, o primeiro ponto de discussão é com relação ao objeto da arbitragem, ou seja, o ramo do direito em que nós estamos falando, que é o direito ambiental. Porque, por ser direito no campo do direito ambiental, se aplica o direito que é conhecido hoje como direito chamada de terceira geração. Ou seja, que é um direito difuso, um direito que visa defender interesses transindividuais, de interesses difusos e, portanto, um direito considerado indisponível no nosso sistema, na nossa legislação, pela Constituição, e a construção toda doutrinária considera esse direito um direito indisponível, portanto não passível de transações entre particulares, principalmente. A gente vai entrar na questão também, inclusive, das partes. Mas, mesmo assim, a gente tem visto posicionamentos que vão desde o radicalmente contra a possibilidade de utilização da arbitragem no direito ambiental, quanto aqueles mais flexíveis que conseguem entender, mesmo apesar do conceito de indisponibilidade macro do direito ambiental, campos de atuação da arbitragem dentro ou tratando de temas que tocam no direito ambiental. Como é que isso é feito? Normalmente fazendo uma divisão metodológica. No primeiro momento, aqueles que se entendem radicalmente contra, eles entendem a partir de uma visão, vamos dizer assim, uma interpretação mais literal do texto legal da lei de arbitragem, comparado com o conceito ambiental. Então, pela lei de arbitragem, não há arbitrabilidade em situações em que o direito não é patrimonial e disponível. Então, a partir daí, esses são os entendimentos que entendem, que consideram a situação já resolvida, como você falou no começo da apresentação. Agora, tem alguns entendimentos que procuram achar espaços importantes para a aplicação desse instituto a partir de relativizações. Quais são essas relativizações? Primeiro, do ponto de vista quais seriam os bens ambientais, só faltava... Quais seriam os bens ambientais que são passíveis de uma transação? Então, os argumentos favoráveis passam por conceitos de, primeiro, dividir o que são os bens macro
bens ambientais e os micro bens ambientais, onde os macro bens ambientais seriam todos aqueles bens considerados dentro do conceito da própria lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, Política Nacional de Meio Ambiente, como sendo os componentes da biota, ou todas aquelas relações, funções, relações entre, né, os seres vivos que compõem o ambiente e os seres vivos. Nesse caso, esses bens que compõem o macro bem não seriam disponíveis. Agora, o macro bem ambiental ele é composto de micro bens ambientais, até para fazer aqui para dar o crédito, esse é o entendimento do Bessa Antunes, tá? Com relação a essa distinção entre os dois tipos de bens. E aí, nesse caso, o microbem é o que compõe o macrobem ambiental, ou seja, aquelas partículas, né, de fauna, flora, os bens, né, vegetais, minerais, esses passíveis de apropriação patrimonial. Então, naquilo que eu puder ter uma apropriação patrimonial por um particular, eu tenho a possibilidade de transacionar. Se eu posso transacionar, eu posso também submeter à arbitragem. Esse já é um conceito que tem sido aplicado, e aí nós temos também o conceito da diferenciação entre o que é dano ao meio ambiente e o que é o dano patrimonial que se aplica a um determinado particular em relação a um bem que compõe também o meio ambiente, mas que é passível de apropriação na esfera individual. Aí eu acho que seria importante, antes da gente avançar, nós entendermos essa questão da arbitrabilidade, porque você mesmo estava comentando que esse não é um conceito tão fechado, tão hermético, e que a gente tem outros critérios para definir a arbitrabilidade, para poder avançar um pouco mais nessa tese, né? Né, acho que a gente já percebe aí, né, na sua colocação, um primeiro aspecto que eu acho interessante para casar a questão do meio ambiente com a arbitrabilidade, que é, né, você já colocou, né, essa possibilidade de apropriação, né, de individualização de parte do meio ambiente, que leva a uma ideia do conceito, pelo menos do conceito tal qual a gente o encontra na lei de arbitragem, que é essa questão de das suas vertentes, que é o caráter patrimonial, né? O caráter patrimonial é um dos componentes da definição de arbitrabilidade. Um outro componente é os direitos disponíveis. Então, na lei, a gente fala de direitos patrimoniais disponíveis. Quais são esses direitos patrimoniais disponíveis? Você acaba, às vezes, ficando em umas definições um pouco tautológicas, não é? Você tem... Quais são os direitos disponíveis? São aqueles que as partes têm livre disponibilidade. Como é que você define o que é livre disponibilidade? São os direitos que as partes podem transigir, sobre os quais as partes podem transigir. Ou seja, você nunca tem de modo muito claro o que são os direitos patrimoniais disponíveis. Aí se discute, haveria um rol desses direitos? Como que se define? Como é que você chega ao conceito de se um tema é arbitrável ou não é arbitrável, para a gente poder entrar no coração do assunto e ver em cada um dos tipos de litígios que envolvem o meio ambiente, se eles estão dentro desse conceito ou não. Acho que se tem uma coisa que é muito importante quando está se discutindo a arbitrabilidade, é que é praticamente impossível você ter um rol taxativo ou mesmo ilustrativo de questões que são arbitráveis ou não são arbitráveis. Aliás, eu tive a oportunidade de fazer a minha tese de doutorado sobre o tema da arbitrabilidade objetiva, e não foi sem algum espanto e tristeza que outro dia eu fui a uma conferência em que se dizia que a morte do tema da arbitrabilidade. Eu falei, mas que maravilha, eu defendi a minha tese há 7 anos e o tema principal deixou de existir. Não é mais um tema a questão da arbitrabilidade, porque de fato se diz que hoje existem quase ilhas. Temas extremamente sensíveis passaram a ser compreendidos e ser passíveis de solução por via arbitral. Um dos temas que aqui no Brasil ainda engatinham as discussões, mas que no exterior se discute muito, inclusive a arbitrabilidade de questões de direito tributário.
você, portanto, os limites, né, as questões envolvendo o Estado, acho que de muito no mundo e no Brasil, são passíveis, e quase toda a ordem de questão são passíveis de serem solucionados pela via arbitral. Então, para poder chegar numa definição de arbitrabilidade, eu acho que a gente precisa entrar numa questão que é analisar de modo concreto cada situação, para se entender se aquela situação ela é ou não passível de solução por um método de solução de litígios, né, pela arbitragem, que envolve, obviamente, a livre disponibilidade de direitos, no conceito brasileiro, inclusive, de patrimonialidade, e que, na verdade, está extremamente atrelado à própria liberdade, à autonomia da vontade, ou seja, essa ideia de liberdade, de disposição, que, obviamente, parece, mas a gente vai ver que não necessariamente, batem de frente com a natureza dos direitos ambientais, dentro das suas diversas vertentes, e pensando aqui nesse caráter difuso, transindividual, a qual você se referiu, Luiz, que, obviamente, te atrelam a uma ideia de inarbitrabilidade. Mas é interessante, por que a gente precisa olhar cada caso concreto? Porque eu acho que tem duas dimensões que precisam ser olhadas, né? Uma que é efetivamente se toda a matéria, se a matéria em abstrato ela é ou não inarbitrável. E acho que um exemplo que se dá com alguma frequência, que é o exemplo das próprias questões, às vezes ligadas ao direito de família, né? Você tem o divórcio, né? A dissolução do vínculo matrimonial. Acho que ninguém defende que a dissolução do vínculo matrimonial seja arbitrável. No entanto, os efeitos patrimoniais decorrentes da dissolução do vínculo matrimonial, não haveria marido e mulher sem filhos, se quiserem que um terceiro, não consegue chegar num entendimento, que um terceiro defina como os bens do casal serão divididos, poderiam fazê-lo plenamente. Portanto, não dá para falar com um modo certo preconceito que, a priori, todas as questões ligadas ao divórcio são inarbitráveis. E eu acho que a gente vai enfrentar isso também no direito ambiental. Isso está inserido, né, numa linha que a gente percebe em que esse conceito de indisponibilidade, esse conceito de que talvez seja a segunda dimensão, que é como se dá a efetiva tutela desses direitos, se de fato o monopólio da justiça estatal é a forma que você vai encontrar uma melhor efetividade desses direitos. E ainda, para ficar no campo dos exemplos, a gente vê uma migração, por exemplo, na questão do próprio divórcio, do próprio regime patrimonial post-mortem, em que você vê que a sucessão hoje não precisa sequer ir a juízo, você vai a um cartório e você resolve, as partes resolvem sem a intervenção do juízo estatal. A possibilidade de transação na esfera penal, que acho que é um exemplo enorme de tirar, imagina, o próprio direito penal da mão e da tutela do Estado para que ele passe para um regime em que o Ministério Público, com o autor da ofensa penal, obviamente que nos crimes de menor potencial ofensivo, possam dispor, sem que você precise ter uma sentença judicial condenando a pessoa para que haja ali um entendimento e uma solução da questão. Então a gente percebe que há um caminho, tanto do ponto de vista conceitual, né, desse conceito, eu acho, da sociedade civil, receber a possibilidade de tratar algumas questões que são, em princípio, lidadas como indisponíveis, assim como, outra vez, dentro de uma esteira, na esteira de um princípio, de uma ideia, de uma efetiva tutela daqueles interesses.